Fala pessoal, bom dia mais uma vez a todos. Conforme combinado aí, de sempre passar alguma informação para vocês, naquilo que tiver ao meu alcance, né, para que nós profissionais do volante sejamos mais aptos, né, mais capacitados, aqueles que quiserem absorver a informação. Não parece, mas a gente que faz esse curso de instrutor de trânsito, temos uma disciplina, ou seja, noções de direito. Então a gente também participa dessa área também, que é uma área bem complexa. Todos sabem que legislação de trânsito ou qualquer outra legislação é uma situação bem complexa, ok? Então hoje eu quero falar aí com todos aí sobre crime de trânsito. O que é um crime de trânsito, como é que chega a ser um crime de trânsito. Eu sei que todos aí são excelentes condutores, né, profissionais, e tenho certeza que não haverá esse problema, né, com relação a crime de trânsito, ok? Então tá, vamos lá, vou citar como exemplo aí o artigo 165 do CTB. O artigo 165 do CTB fala sobre o condutor dirigir o veículo sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência, qualquer droga, né, ilícita praticamente, tá? Tem as drogas lícitas e as ilícitas, tá? Então, se o condutor for pego conduzindo um veículo nessas circunstâncias, ele está aí transgredindo, né, infringindo o artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro, que é o CTB, ok? Então tá, como já falei antes, há uma infração, né, consequentemente há uma penalidade, que nesse caso aí é uma infração de natureza gravíssima, tá? No caso, há uma penalidade para essa infração de natureza gravíssima, que é multa 10 vezes o valor da gravíssima se o cidadão não for reincidente, tá? Então 10 vezes. E é determinado de imediato a suspensão do direito de dirigir. Medida administrativa: retenção do veículo até que se apresente um condutor não embriagado ou não sob o efeito de outras drogas, e também o recolhimento da CNH do cidadão, tá? O veículo vai ser retido, se ele estiver regular, ele vai ser liberado assim que um condutor não embriagado e habilitado for apresentado, ok? Então esse é o processo do artigo 165 do CTB. Já relatando como antes, né, nem sempre as leis brasileiras funcionam 100%, mas há casos em que elas funcionam. Por exemplo, aí nós temos essa semana aí um caso de um motorista de ônibus que atropelou um ciclista e foi preso por isso. Está preso, aguardando, ele vai ter uma audiência de custódia de imediato. O juiz vai analisar o caso e, ou seja, determinar se libera ele através de fiança, R$10.000 a fiança para ser liberado, para responder o processo em liberdade, porque ele foi considerado, no momento, vai responder por crime culposo, quando não há intenção de matar. E todos sabem que o ciclista, ele tem, quando não há via especializada específica para eles, né, que é a ciclovia ou ciclofaixa, ele pode trafegar em via pública. Se houver acostamento, né, ele tem que trafegar pelo acostamento no mesmo sentido do fluxo de veículos, tá? Porque o ciclista montado equipara-se ao condutor em direitos e deveres, e desmontado ele equipara-se ao pedestre também em direitos e deveres, tá? Então existe norma para os ciclistas. Esse ciclista estava no acostamento, tá? E esse motorista de ônibus, ele atropelou esse ciclista e matou esse ciclista, tá? Então está preso, tá? E ele não se deu muito bem, porque ele se deparou com uma delegada que conhece o Código de Trânsito, né? E ela hoje no jornal ela recitou, né, sobre a distância que um condutor tem que manter ao ultrapassar ou passar um ciclista, né, que é de 1,5 metro, tá? A infração grave se você não fizer isso. Se o ciclista estiver na via, não tem acostamento, então ele tem que trafegar no bordo da via, que é aquela linha, né, que separa o acostamento da faixa de rolamento, tá? Ele tem que trafegar ali, se for mais de um, em fila única, e todos os condutores devem
de veículos automotores devem respeitá-lo, deve manter uma distância de 1,5 m se for passar ou ultrapassá-lo, né? E reduzir a velocidade sob pena de infração média, tá? Então tá aí, esse motorista ele vai ser, com certeza todos vão pegar no pé dele, porque os ciclistas estão com muita força também, beleza? Reconhecendo os seus direitos e os seus deveres, tá? Então voltando ao artigo 65, crime de trânsito, tá? O cidadão conduziu o veículo sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância que determine dependência. Infração de natureza gravíssima, penalidade, multa, que é 10 vezes o valor da gravíssima, dá R$ 2.930, né? Mais suspensão do direito de dirigir por 12 meses, se não for reincidente, é claro. E, além disso, ele se enquadra também no artigo 306 do CTB, que fala sobre crime de trânsito. Então, houve já uma penalidade de acordo com o artigo 165 infringido, e existe outras penalidades, tá? Mais adiante um pouco, por exemplo, né, que o 165 ele se correlaciona com o artigo 306 do CTB, que aí, ou seja, nesse momento em que o cidadão foi pego embriagado, com uma determinada quantidade de álcool, né, na corrente sanguínea, que deve ser aí superior a 6 decigramas, tá, por litro de sangue, e aí então ele se enquadra no artigo 306, onde é instaurado um inquérito policial, ele é levado para a delegacia, né, e é instaurado um inquérito policial, já se torna crime. Aí já vai para a mão, né, da justiça, para que a justiça decida conforme está lá no Código de Trânsito, que prevê lá uma detenção de 6 meses a 3 anos, tá? De 6 meses a 3 anos, né? Ou multa ou suspensão do direito de dirigir, já determinado, ou a proibição de se obter a habilitação, que no caso eu já falei que a proibição dá-se por 5 anos, ok? Agora, sendo uma situação em que resulte vítimas, o cidadão está conduzindo sob a influência de álcool ou de outras drogas qualquer, e aí, ainda por cima, ele de repente atropela alguém, mata alguém, ou seja, lesão corporal é uma coisa, tá? E homicídio na direção do veículo automotor é outra coisa, aí a pena já muda vai até 10 anos de reclusão. Ok? Então é isso, rapaziada. Qualquer dúvida estamos aí, não vou prolongar muito, senão fica complicado. Valeu, bom dia a todos e bom trabalho. Valeu!